Eu acompanhei o último fórum em Goiânia. No grupo eu tenho participado, gosto de participar e trocar informação. E eu sou produtor rural, sou de Maracaju, aqui do MS, para quem não me conhece ainda. Sou plantador de soja e de milho. Plantei feijão algumas vezes, mas devido a preços eu abandonei um pouco a cultura. Atualmente eu planto soja e milho safrinha. Para mim eu tive resultados expressivos nesse segmento e acho fundamental. Eu vejo tem regiões, aí depende das regiões, nós temos pessoas aqui de todas as regiões do país praticamente, até do Paraguai, tem pessoal lá do sul, pessoal lá do extremo norte. A minha região nós plantamos soja e milho, tem regiões que é só soja. A nossa região aqui que pega do Paraná até o extremo norte aí, é tudo solo, maioria solo de cerrado, e por origem é um solo de baixa fertilidade. Então, e nós sofremos aqui, nós temos muito costume de olhar muito para o americano e olhar muito para o europeu, só que tem uma coisa muito diferente de lá para cá. A química, o entendimento, o estudo, eu acredito que eles estão muito avançados. Aqui no Brasil, hoje também, a gente tem muita coisa boa e nova. Mas o que muda muito é clima. É muito distinto o clima da Europa, dos Estados Unidos com o nosso. Nosso aqui, temperatura média alta, deixando fora só o extremo sul do nosso país. Então, isso aí, se for pensar em desgaste de solo, nós sofremos muito, tanto que qualquer cultura que nós tiver de cobertura, dependendo da cultura, com poucos meses, a matéria orgânica ela some, devido à umidade, temperatura alta. E o nosso desafio como produtor é fazer cobertura em matéria orgânica. Então, eu acho que esse aí é o desafio maior para todos os produtores e quem quer produzir e produzir com estabilidade. Há uns 12 anos atrás, quando entrou na nossa região agricultura de precisão, eu vinha já tentando, como produtor, nós sempre estamos tentando produzir o máximo possível. Usamos o melhor material genético, usamos o melhor adubo que é preconizado, a melhor fórmula que é preconizada, tudo do melhor para tentar produzir o máximo. Só que nós temos alguma coisa que vai muito contra nós, é a questão de clima, os tantos falados veranicos, e aí que dá um impasse. Às vezes nós colocamos tudo até chocolate nós colocamos na cultura e a coisa acaba não acontecendo. E às vezes fica uma conta bem grande para pagar ainda, né? Então, quando eu comecei a fazer agricultura de precisão, eu pensei, agora eu vou descobrir qual que é o problema da minha produção. Agora eu vou começar a produzir bem e a coisa vai dar certo. Aí fizemos análises, aí eu verifiquei nas análises, a gente olhou com agrônomo, consultor, olhando tudo, estudando. Vi alguns problemas pontuais nos talhões, mas nada muito fora do contexto. Aí, discutindo, corrigimos, fizemos o plantio, a produção razoável. Eu disse, olha, tinha que melhorar, a gente está fazendo o possível, agora estamos usando toda essa tecnologia aí. Aí ele disse, olha, vamos colocar um monitor de colheita na sua máquina e vamos mapear os lugares que mais colhe em cada talhão e onde é que menos colhe. E aí o próprio talhão vai dar a resposta para você qual que é o problema que está tendo no seu solo. Vamos lá, colocamos um monitor, testamos. Fomos olhar, não vimos assim, nada novamente assim, que fosse voltado a nutriente. E aí eu levei todo um punhado de mapa de análise para casa e fiquei olhando e comparando com um, com o outro e comparando. Aí eu observei um detalhe. Todos os lugares de cada talhão que eu colhia mais, tinha mais matéria orgânica. Em todos os talhões. E aí não era só na minha propriedade, se eu olhava do meu amigo, do meu vizinho também. Onde é que ele colhia mais, você podia olhar análise química, MO,
Eram os melhores níveis lá. Isso é uma informação importante. E a partir disso daí, eu conversando com outros colegas produtores em Maracaju, tem muita pessoa, tem muitos, vamos dizer assim, tem holandeses, tem italianos, tem gaúchos, tem paranaenses. Mas, na ocasião, eu fui falar com um senhor chamado Gilsberto Beekhoff, é um holandês, e ele já tinha essa prática de plantar milho com braquiária, que eu pensei na época que é o que eu poderia fazer para mim tentar melhorar a qualidade do meu solo. Então, isso aí foi há 11 anos atrás, eu estou só abordando isso aí para nós chegar no que o Gino estava comentando aí sobre biota. A partir do momento que eu comecei a fazer esse plantio, e eu vejo assim, que nem nós temos o privilégio, eu vejo como privilégio nós plantar 2 culturas por ano. Nós plantávamos antes só soja, às vezes aveia, hoje nós plantamos soja e milho. No soja não tem como consorciar nada, que é uma cultura meio que egoísta, tem que ser tudo para ela. E é o nosso carro-chefe. Agora, no milho, ou quem não planta milho, que fica com vazio sanitário, eu vejo como oportunidade fazer cobertura. E nós podemos fazer uma cobertura básica, e hoje nós temos resultados aí, que nem o Calegari fala, dos mix de cobertura ou os coquetéis. Então, o que isso vem acontecer com o solo? Eu falo assim para vocês, particularmente, depois que eu coloquei braquiária com milho, levou uns 3 anos. Nesses primeiros 3 anos, deu muita coisa errada. Primeiro ano, a braquiária atrapalhou o milho, eu colhi menos milho. Aí eu fui falar com o vizinho, o cara disse, pô, eu colhi 10 sacos a mais, você está plantando essa braquiária, você está perdendo tempo com isso. E toda essa conversa corre no meio agrícola. Aí eu persisti. No 3º ano eu fui falar, até por um desencargo de consciência, eu fui falar com o senhor Gilsberto. Eu disse, senhor Gilsberto, eu estou gastando R$60 mil de semente de braquiária por ano. Quando chega no final, eu pago tudo minhas contas, não me sobra dinheiro. E entre R$60 mil no bolso e de braquiária, eu acho que eu vou ficar com R$60 mil no bolso. Aí ele disse, olha, Martin, se você puder, continue. É devagar, é lento o processo, mas você vai ter resultado. Aí eu fui meio contrariado, mas fui lá, comprei a braquiária, plantei junto com o milho. Faz uns 10 anos atrás, mais ou menos isso aí, eu acho uma coisa assim, 8 anos atrás. 8 anos, mais ou menos. Aí deu uma estiagem grande, aqueles veranicos de 20, 30 dias. O que aconteceu, eu colhi 14 sacos de soja acima da média da região. Então, Maracaju fechou uma média de 32 sacos, 35 sacos, eu colhi 14 sacos a mais. Aquilo, para mim, foi um diferencial, porque eu pulei lá na frente, porque soja tinha pouco, o soja passou a valer, porque ninguém tinha soja, e aí eu tinha soja e tinha preço também. E aí, dali para frente, eu abracei esse manejo e não abri mais. Agora, por que eu... Aí, depois disso aí, eu estou só falando isso aí, porque eu falo o seguinte, se você tiver uma cobertura boa, durante o ano, você vai ter umidade no solo. Quando que acontecem as relações de biota no solo? Em que condições que elas acontecem? Em condições de umidade. Primeira coisa, tem que ter umidade. Então, o que acontece? Quem não tem cobertura, por exemplo, se tu pegar e imaginar a cultura, são 4 meses. Nós dependemos de no mínimo 10, 12 chuvas boas de 50 milímetros. Com uma cobertura boa, por exemplo, eu no meu estágio vegetativo, por exemplo, até 60 dias, por exemplo, soja, se eu tiver uma cobertura boa, se eu tiver uma chuva de 50 milímetros por mês, para mim está ótimo. Antigamente, isso aí, quando passava dos 12 dias, eu estava arrancando o cabelo já, porque eu não sabia como é que ia fazer, que ia dar quebra e ia dar problema, entendeu? Então, esse é um fator que eu vejo assim, que tudo que você colocar de nutriente no solo, se tiver umidade no solo, eles funcionam. Micro-organismo vai ter vida no solo e as coisas vão acontecer. E é uma somatória, porque se nós cada chuva tiver intervalo de 12 dias, a partir do 5º, do 6º dia, por exemplo, o solo que está descoberto,
a superfície de 0 a 5 centímetros vai secar. Ali vai deixar de ter atividade. E as partes mais férteis do solo é as partes de 0 a 15 centímetros. Então, por isso que é fundamental cobertura. Cada um na sua região busque fazer a cobertura melhor, a mais apropriada. Quem puder plantar braquiária, planta. Quem puder plantar sorgo, planta. Quem puder plantar qualquer cultura que faça cobertura, eu estimulo vocês a fazer. Em segundo lugar, eu quero colocar a experiência que eu tive com relação... outra coisa que acontece, por exemplo, nematóides, fusarium, que nem foi comentado. Tudo é ambiente. Fusarium é característico de solo compactado. Então, nós é que criamos o ambiente e as coisas começam a acontecer. Então, a partir... O que eu posso colocar assim para vocês... nematóide também, nós plantamos só soja, ou só soja e milho a vida inteira e suprimimos com herbicida o restante das culturas, nós não damos espaço para nada, é soja e milho, soja e milho. Então, toda a biota, ela se desenvolve em função dessas duas culturas. Por isso que nós estamos tendo o resultado, quem está colocando agora micro-organismo aí, colocando EN, colocando Fertibocache, colocando esses outros, o chá de composto, está tendo o resultado por quê? Nós estamos recolonizando o sistema. Outra coisa que eu falo para vocês, nós estamos fazendo em questão de fertilidade, nós estamos exagerando e colocando o mesmo do mesmo. Nós estamos colocando nitrogênio, fósforo e potássio todo ano, 2 vezes por ano. E em altas quantidades. Então, isso aí também, para a questão de biota, não é bom, não tem resultado assim satisfatório. E eu já tentei, eu falo para vocês, se fertilizante fosse ser a solução de produção, eu já botei 300 kg de KCl, já botei 200, 250 kg de MAP, para produzir 70, 80 sacos, e não deu certo. Então, não é por aí. Só que nós somos induzidos, eu tinha uma época assim, há 10 anos consecutivos, eu colocava 90 pontos de fósforo, 90 de potássio, 90 de fósforo, 90 de potássio. E aí, agora, com essas experiências novas aí, e a produção nunca deslanchou. E eu tenho um histórico de produção, que a minha produção, depois que eu comecei a fazer cobertura, minha produção estabilizou em 50, 55 sacos de soja. Quando eu conversei com o seu Gilberto, ele disse, Martin, faz mais 10 anos que eu não colho menos que 50 sacos de soja por hectare. Eu era acostumado a colher 35, 38, 42, quando colhia 46 ia fazer festa. Aí eu pensei, poxa, e ele não era um cara de mentir, um senhor de idade e não é de mentir. Então, ele me serviu de referência. Eu comecei a apostar no que ele estava fazendo. Eu me encorajei e comecei a fazer esse manejo aí. E o resultado é que minha produção estabilizou também. Foi isso aí que ele falou, aconteceu, 50, 55. Só que nesse tranco eu fiquei uns 10 anos nisso aí, não sei mais disso aí. E testando de tudo um pouco, e cada vez os custos ficando mais altos, e sobrando menos, e empatando, ganhando pouco. Aí apostava na safrinha, tinha vez que ia mal na safrinha, o que ganhava às vezes no soja, gastava na safrinha e ficava o comido pelo lambido. Então a questão, por exemplo, aí quando eu comecei agora a usar esses micro-organismos aí, começou a mudar também a questão radicular das plantas, começou a melhorar muito, e a produção também está melhorando. Eu tenho usado, não é o nosso departamento aqui, usei ano passado também o pó de rocha, eu plantei o ano passado soja sem adubação, mas meu solo está corrigido. Então eu vejo assim, outra coisa com relação ao pó de rocha. Eu acho que ele é um produto completo, com muito nutriente, só que é um produto in natura. Ele precisa sofrer ataque de micro-organismos para se disponibilizar. Então, não adianta pegar um solo degradado, uma área acabada aí, e vai colocar o pó de rocha, porque tem 48, 50 nutrientes, e vai achar que vai dar tudo certo. Então, as coisas tem que ir devagar, tem que tomar cuidado em que condições vai usar. Eu penso assim, que um solo corrigido, embalado, como está, a maioria tem solo corrigido aí, se eu usar
o pó de rocha tem grande probabilidade de dar certo. Mas tem que ter cobertura, tem que ter umidade e uma gama de comunidades de micro-organismos para combater esse mineral e disponibilizar ele para a planta. Essa é a parte que eu estou vendo, estou buscando fazer, e é o que eu posso colocar assim e passar para vocês, né?